Vamos estudar agora a família dos silicatos. Aqui nessa figura, a gente tem diversos silicatos, porque os silicatos são divididos em 6 famílias. Então, a gente tem o ortoclase, que é um tectosilicato, tem a leptolita, que é um filosilicato, tem o epídoto, que é um inosilicato, tá? Enfim, eu não vou ficar falando tudo aqui, né? Porque senão não só vou ficar nessa figura. Mas é uma família grande. Bom, segundo os Strunz, tá? Que classificou os minerais em 9 famílias, ele coloca os silicatos como a 9ª família, né? Porque é a mais abundante, é a que possui mais minerais, são os silicatos. E segundo Strunz, a classificação mineral do Strunz, ele dá nome para o mineral, né? Segundo o radical aniônico, segundo o ânion. Então, vai desde os elementos nativos, que não tem nenhum ânion, até chegar nos silicatos, que a molécula é SiO4, 4-, né? Essa é a assinatura dos silicatos. Bom, vamos falar agora silício, sílica e silicato. Qual a diferença entre essas 3 palavras? O silício é um elemento químico da tabela periódica. Puro, você só vai encontrar, que é essa fotografia aqui, você vai encontrar neste mineral só silício, mais nada. A sílica é quando o silício forma par com oxigênio, porque o silício é tetravalente, Si, né? É 4, SiO4, 4-. Então, ele tem 4 valências, 4+, perdão. E essas valências, elas vão, né, se ligar com o oxigênio aqui, ó, e formar o quê? A sílica. Então, a sílica já é a molécula, esta molécula aqui é a molécula de sílica. E quem são os silicatos? Os silicatos são os minerais que possuem essa molécula. E, através do oxigênio, se liga a vários cátions, grandes, médios, tá? O céu é o limite. Então, aqui a gente tem o silício puro, a sílica, que é esta molécula que se forma, e aqui a gente tem um exemplo de silicato, o peridoto ou olivina. Bom, então eu já expliquei que essa daqui, né? Esse aqui é o é a molécula de sílica. Os minerais podem ser classificados de acordo com seu grupo químico, o qual é definido a partir da carga negativa ânion do mineral. Dentre essas classificações, há um grupo considerado o mais abundante em volume na crosta terrestre, os silicatos, que possuem essa molécula de sílica. Tá. Então, aqui a gente vai ver um gráfico de pizza, né? Onde a gente vai ver que 50% do elemento mais abundante na crosta é o oxigênio. Já falei, acho que em outro vídeo, né? Você respira oxigênio, você bebe água, você é 75% de água, mais ou menos, né? Bom, a nossa atmosfera tem muito vapor d'água. Depois, 25% da crosta é silício, 8% é alumínio. Aí, ferro 5, cálcio, sódio, potássio, magnésio e lítio, hidrogênio e titânio. Bom, então, é como eu sempre falo, né? A química dos solos é uma química relativamente
é complicada, mas os elementos não mudam muito. A disposição desses elementos, né, dentro das moléculas, é que vai tornar ele mais complicado ou mais simples. Então, aqui está dizendo, a abundância dos minerais desse grupo, qual? Do silício. Se deve à composição química da própria crosta, constituída predominantemente de silício, nosso átomo, né? Oxigênio e alumínio, facilitando a formação da sílica, né? Que é a nossa molécula, e posteriormente dos minerais silicatados. Silicatos. Agora aqui a gente tem os exemplos mais comuns de silicatos são quartzo, que está aqui, feldspato, que está aqui, e piroxênio. Estes são os minerais constituintes das rochas mais importantes da crosta, pois perfazem uma média de 75% do volume total da mesma, né? A gente vê que feldspato, mica e quartzo são os principais constituintes das rochas graníticas, né? Rochas magmáticas intrusivas, que a gente viu no vídeo de rochas ígneas. Bibliografia, sempre o Decifrando a Terra, número do catálogo da biblioteca da UFT Gurupi 5507. E aqui a gente tem, né, os silicatos e os não silicatados, distribuição relativa dos minerais na crosta terrestre. Então agora, os minerais silicatados, por exemplo, 51% é feldspato, 12% é quartzo, 11% é piroxênio, 5% anfibólios, 5% micas, 5% argilas, 3% olivinas. E o resto, 8%, óxidos, sulfetos, sulfatos, carbonatos e etc e tal, que são os não silicatados, tá? Aí, gente, a gente tem nesosilicatos. Tem nesosilicato aqui? Tem. A olivina é um nesosilicato. Tem sorosilicato aqui? Não. Tem ciclosilicato aqui? Não. Tem inosilicato simples e duplo? Tem. Piroxênios e anfibólios são inosilicatos. Tem filosilicatos? Tem. Quem? As argilas e as micas. Tem tectosilicatos? 51% de feldspato é tectosilicato. 12% de quartzo é tectosilicato. Então, tem muito tectosilicato. Aqui é a classificação dos silicatos, tá? E também exemplos. E também arranjos. Bom, eu gosto de falar sempre, repetir muito, para que vocês se acostumem com os nomes, né? Vão se acostumando. Por exemplo, classe nesosilicatos, arranjos dos tetraedros isolados, relação SiO, proporção de silício para oxigênio, também pode ser trocado aqui, 1:4, 1 átomo de silício para 4 de oxigênio. Exemplo, olivina, Mg, Fe2, SiO4, assinatura aqui 1:4, S que é 1, oxigênio 4. Sorosilicato duplo, 2:7. Hemimorfita, Zn4, Si2, oxigênio 7, assinatura 2:7, é sorosilicato.
OH, H2O. Ciclosilicatos formam anéis. Assinatura, 1:3. Berilo, 3, Al2, Si6O18. Ué, professora, não é 1:3? É, por quê? Porque 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3, tá? Aqui está a molécula completa. E aqui a proporção, mínima proporção que tem que ter. Inosilicatos, cadeia simples, 1:3. Em estatita, Mg2S2O6. Inosilicato, cadeia dupla, relação 4:11. Tremolita, cálcio 2, magnésio 5, Si8, oxigênio 22, OH2. 8 dividido por 2, 4. 22 dividido por 2, 11. Filosilicatos, folhas, como as que estão presentes num caderno, finas e umas sobre as outras. 2:5. Talco, o talco do bumbum de bebê mesmo. Mg3, S4O10, OH2. Cadê o 2:5? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Tectosilicatos, estrutura tridimensional, 1:2. Quartzo, SiO2, também tem o feldspato. Bom, a gente também vai ter que falar sobre poliedro de coordenação dos cátions nos silicatos, porque isso vai justificar, tá? Por que as coisas são do jeito que são. Bom, o tamanho do cátion, que é o que tem a carga, é o ânion que tem a carga negativa, positiva, controla a quantidade de ânions que fica ao seu redor, que é o que tem negativa, carga negativa. É o íon que tem carga negativa. Mantendo-se a neutralidade eletrônica do cristal. Bom, o número de ânions mais próximo ao cátion define o chamado número de coordenação. Então, você tem um cátion com carga positiva, é claro, nem precisa falar. E aí, esse cátion, quantos ânions ele pode ter ao redor dele? O número de coordenação vai te dar esse número. Quantos ânions eu vou poder ter ao redor do cátion, tá? E como é que é isso, né? Essa relação depende da razão entre os raios iônicos do cátion e do ânion. A tabela a seguir sintetiza a coordenação de cátions e sua posição na estrutura dos silicatos. Bom, número de coordenação dos cátions nos silicatos. Aqui, gente, tá bem, né, longe, devia ter feito isso aqui maior. Mas o número de coordenação do silício, tá? É 4. Por quê? Porque se eu pegar o raio do silício e dividir pelo raio do oxigênio, já que a gente está falando de silicato, a relação vai dar 0,3. E essa relação 0,3 determina um tetraedro. O alumínio também. Só que o alumínio ele pode ter um número de coordenação tetraédrica ou octaédrica. Quer dizer, o alumínio ele pode ter 4 ânions em torno de si, ou pode também ter 6. E 6 é o quê? É um octaedro. Então, por exemplo, o tetraedro é esse aqui, ó, determina 1, 2, 3, 4 oxigênios em torno do silício. Se aqui dentro tiver, aqui pode ter um alumínio também vai ser tetraedro. Se for um alumínio, tá, vai determinar o quê? Uma figura com 8 lados, mas o número de coordenação é 6, porque olha, aqui você tem 8 lados, mas quantos ânions você vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ânions, tá? E esse número de coordenação, ele chega até o dodecaedro, que é este aqui. Este é o tetraedro e este aqui é o dodecaedro. E esse aqui é o 3, né? Seria uma pirâmide de 3 lados.
Bom, como é que existe uma forma, né, uma fórmula dos silicatos? Existe, tá? Qual é a fórmula geral dos silicatos? XM, YN, ZP, OK, WR, onde X, cátions grandes, tais como Na, Ca, Na+, gente, esqueci de colocar o sinal mais aqui, K+, Ba+2, Rb+1, rubídio mais 1. Então, esses são cátions grandes que podem vir nessa posição. Y, cátions médios, que pode ser alumínio, ferro, ferro 3, ferro 2, magnésio, manganês e titânio. Cátions pequenos, Zp, pode ser o silício e pode ser o alumínio. E isso aqui quem é? É o oxigênio, né? Parece que ele é a única constante nessa fórmula, é o oxigênio. E W pode ser ânions adicionais, tipo OH-, Cl-, F-, B-, O2-, S2-, BO3-, CO2-, SO4-2. Tá? Então, essa é a fórmula geral dos silicatos e quem é quem nessa fórmula. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de um mineral não tão conhecido, aliás, ele é muito pouco conhecido. A gente encontra ele só nos Urais, que são montanhas do norte da Europa, que chama Sadaganaite. Por que eu coloquei exemplo desse mineral? Porque ele é completo, ele satisfaz a fórmula completa. Por exemplo, KNa, KNa, C2, C2, cátions grandes, F2+, Mg, Al, Ti, todos eles estão aqui, ó, cátions médios. 5, SiAl, que é o Zp, que pode ser o Si ou o Al. 8, O22, tá? Então, aqui você tem um inosilicato, né, completo. Tá vendo? Ele satisfaz todos os elementos da fórmula. Foi por isso que eu peguei ele, apesar dele ser uma coisa... E aqui a fotografia dele, né? Muito bem. Aí eu já falei para vocês, né, que os silicatos, para serem silicatos, precisa ter a molécula de sílica. O tetraedro de sílica, né? Tem 4 valências negativas, porque o oxigênio é bivalente, né? Então, e o silício é tetra. Então, o oxigênio vem aqui, aí sobram 4 menos. E esse 4 menos aqui vai fazer que haja uma facilidade de polimerização, que vai dar uma ampla variedade das estruturas dos silicatos. Aqui é interessante porque o grau de polimerização depende das condições de formação dos silicatos, né? Então, entre as inúmeras variáveis que influenciam essa cristalização está a variação da temperatura, que quanto mais alta, mais baixo o grau de polimerização, e vice-versa. A gente vai ver isso aqui. Aí eu vou mostrar para vocês vários modelos moleculares, né, da sílica tetraédrica, tá bom? Então, a gente tem aqui o tetraedro, o silício, oxigênio. Outro modelinho aqui de bolinha. Esse aqui é as bolinhas com a pirâmide. E esse aqui é só a pirâmide. Agora, veja bem. Essa que está no meio, gente, a gente chama de oxigênio apical, que está no ápice. Porque isso aqui é uma estrutura plana, né? 3 dimensões numa estrutura plana. Então, é bom saber que esse é o apical. E esses 4 daqui são os oxigênios basais, de base. Outro modelo molecular, né, de bola,
aqui a gente vai ter o raio iônico do oxigênio e do silício, que vai fazer com que você tenha o número de coordenação 4, tetraedro. E o outro modelo molecular, tá? O silício, o oxigênio apical, de pico, e os basais. Cada tipo de silicato, às vezes, fica melhor representado com um tipo desses modelos moleculares, tá? Quando você vai escrever e desenhar. Por isso que tem tantos. Bom, o que significa nesosilicato? Lá significa 1. Então, é um tetraedro isolado. E a assinatura dele, eu já falei para vocês, que é 1 para 4. O sorosilicato, dupla de tetraedro, 2 para 7. Assinatura 2 para 7. O ciclosilicato, anéis de tetraedro, Si1O3, 1 para 3. Essa é a assinatura dele. Inosilicatos tem de cadeia simples, de tetraedros, tá? Nessa posição aqui, que a gente está vendo ele no plano, você vai ter, não esquece que o do meio sempre é apical, né? Você vai ter o da direita e esquerda, e uma linha reta aqui separando, né? Então, eles são opostos. E aqui a gente vai ter os cadeia dupla de tetraedros, né? Que é o quê? Se você pegar e fazer um corte aqui, ele vai te dar isso aqui, tá? E o outro também. Então, são dupla camada dessa corrente aqui. Que vai dar a impressão de ser um ciclosilicato, mas não é. Por quê? Porque o ciclosilicato, quando ele aparece na molécula, ele aparece isolado. Enquanto que o inosilicato, ele parece uma cadeia, né? Você vai enxergar esse hexágono aqui, só que encadeado, um atrás do outro, tá? Então é diferente. Bom, e você vai ter o filosilicato, que são folhas de tetraedros, assinatura 2 para 5. Bom, parece um ciclosilicato, parece um inosilicato de cadeia dupla, mas não, por quê? Se esse aqui vai aparecer na molécula como uma cadeia, um atrás do outro, uma corrente, uma fita, né? Essa é a fita simples e essa é a fita dupla. No filosilicato, isso aqui vai aparecer como se fosse uma superfície cheinha, né? Disso aqui, ó, infinita. Não esquece que tá vendo de cima, no plano. Então, essa é a diferença. Apesar deles parecerem ciclosilicatos, esse aqui forma um encadeamento e esse aqui forma a superfície, né, inteirinha dessa estrutura aqui. E a gente tem os tectosilicatos, que tem um arranjo tridimensional SiO2. Bom, vamos agora para os nesosilicatos. Neso significa ilha. Na estrutura dos minerais pertencentes a este grupo, os tetraedros ocorrem isolados, sem nenhum contato direito um com o outro. As ligações tetraedro a tetraedro se fazem através de metais, como magnésio, ferro, cálcio e alumínio. Então, gente, nos nesosilicatos, o tetraedro está isolado. Nenhum tetraedro se comunica com outro tetraedro diretamente. Eles vão precisar de um cátion de ligação. E a gente está vendo que, no caso, magnésio, ferro, cálcio e alumínio, alumínio não, mas o magnésio, ferro e cálcio, né? Eles são bivalentes, né? Então, o ferro faz uma ligação com o oxigênio que estava dando sopa aqui e o mesmo ferro faz outra ligação com esse tetraedro aqui. Então, eles se ligam por um cátion, no caso, bivalente. É um nesosilicato. Exemplo de nesosilicato: a olivina, a peridotita, o peridoto, quer dizer, Mg, Fe, Cl e Al, tá? Esse Al aqui, dificilmente. Então, você vai ter Fe, né, ligando
2 tetraedros. Podia ser um Mg, podia ser um Ca, mas normalmente, né, é MgFe. Aqui, gente, a gente tem a estrutura da olivina. Aqui a gente tem a célula unitária da olivina. A gente pode perceber que o negócio não é tão simples como parecia, né, lá nos sistemas cristalinos do Bravais. Então, a gente tem o oxigênio aqui, né? A gente tem o magnésio, e a gente tem o ferro, e a gente tem o silício. O silício é essa bolinha aqui, ó, preta. Vocês podem perceber aqui, ó, silício forma um tetraedro. Aqui, né? Silício mais 4 átomos de oxigênio. E ele vai se ligar com outro, né? Através de quem? Através do magnésio e através do ferro. Aqui, ó. Aqui não dá para ver aqui porque tá nessa posição aqui, ficou meio desconfortável de ver. As olivinas perfazem 3%, né, da distribuição dos minerais na crosta terrestre. É bastante coisa, gente. Aqui outros exemplos de nesosilicato, né? A gente tem a olivina, como o peridoto, né, verdinho, dá para fazer joia, inclusive. Tem a fenacita, que é um B2SO4. Tem o zircão, SO4, o jacinto. Bom, depois nós temos o sorosilicato, que é par. Esses minerais têm as unidades tetraédricas ligadas aos pares, por um oxigênio em comum. Então, o que vai acontecer? Enquanto no nesosilicato os tetraedros não se ligam entre si, eles usam um cátion para se unir, né? Aqui não, aqui os tetraedros se ligam diretamente por um oxigênio. E assim essa molécula tem 2 silícios e 7 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Outros modelos, outras formas de apresentar essa mesma molécula. Aqui, gente, a gente tem uma célula cristalina unitária do epídoto. O epídoto é o exemplo clássico de sorosilicato. Ele tem cálcio, ferro, ferro, alumínio 2, silício 3, ó. Aqui não pode ser 3, tá, gente? Esse aqui tá com algum probleminha aqui. Então, aqui, quem é? O silício é azul. Então, tá vendo, ó? Você tá vendo 2 tetraedros azuis ligados por um oxigênio, tá? Aqui é um corte também, mas aqui 2 oxigênios azuis ligados por um oxigênio. Aqui é o exemplo clássico, tá? Porque conforme você vai girando essa célula unitária, você vai vendo as posições dos oxigênios relativos entre si. É o epídoto. Bonita essa molécula, né? Ciclosilicatos. As unidades tetraédricas formam anéis ou cadeias fechadas. Tetraedros ligados por oxigênios em comum, formando estruturas circulares, né? Então, aqui, ó, tem uma cirandinha de tetraedros de silício ligados pelo oxigênio. Si2O3. Se a gente somar todos os oxigênios que tem aqui, todos os silícios, tá? A gente vai encontrar um determinado número. E aí a gente vai reduzir, como eu fiz, né? Na relação de silício para oxigênio. E a relação vai ser 2 para 3. Esse é o ciclosilicato, né? S6O18, a molécula completa, né? Se você dividir ela por 3, você vai ter 2. E aqui você vai ter 6 por 6 dá 1. 18 por 6 dá 3. Que é a relação para aqui, ó. 2 para 3.
6 dividido por 3 dá 2. 18 dividido por 3 dá 6. Que vai ser a relação que vai aparecer na turmalina, no berido e na cordierita. Depois a gente também tem ciclosilicatos com 3 silicatos. Né? Aqui a gente está vendo a benitoíta. Tem uma barita, um titânio, um silício 3:9. A relação aqui, ó, 1:3 de novo. Tá? E aqui a gente vai ter a papagoíta, parece papagaio, tá? A relação vai ser 1:3 também. Aqui é a célula unitária do berilo, um dos ciclosilicatos que a gente conheceu, né? Então aqui a gente tem uma figura plana vista por cima, aí onde você vai ver os ciclosilicatos, que é que eu falei para vocês, eles são ciclosilicatos, mas eles são separados entre si. São ciclos de tetraedros separados. E no caso vai ter separado pelo berilo, né? E tem dois, na realidade tem um ciclosilicato em cima e outro embaixo. Essa daqui é um corte lateral, né? O amarelo seria o visto de cima e o verde seria o de baixo, tá? E essa daqui é uma vista de cima da célula unitária do berilo. Os inosilicatos, que significa uma corrente, né, de silicatos. Tem o grupo dos piroxênios e tem o grupo dos anfibólios. Como eu já falei, né, isso aqui é uma figura plana, vista por cima, né, é uma planta baixa na engenharia. Esse é o apical, os outros são basais. Eles são alternados, né? Você tem uma linha reta aqui, por exemplo, aqui você tem uma reta horizontal, então para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? E você tem a cadeia dupla, que são os anfibólios. Se você dividir isso aqui no meio, você vai ter o quê? Para cima, para baixo, né? Para cima, para baixo. Então, se você juntar duas cadeias simples, dessa forma você vai ter uma cadeia dupla. E essa cadeia dupla aqui, ela vai se replicando, polimerizando. Como eu já falei, é diferente do ciclosilicato, que é uma única célula. Exemplo, o piroxênio é um grupo, né? Então, o exemplo que eu vou dar para você é a augita, que tem cálcio, magnésio, ferro, alumínio, Si 2:6 ou 1:3. É o principal mineral desse grupo. É um silicato ferro-magnesiano, muito comum em rochas ígneas básicas, basalto. Associa-se a olivina, feldspato, magnetita e horblenda. Tá? Tá ele aqui. Os piroxênios perfazem 11% das rochas da crosta. Aqui a gente tem a augita, é um ferro magnesiano, tá? E é mais completa, né? E a gente vai ter aqui, ó, lembra que eu falei? Se você vai ter aqui uma esquerda, uma direita, uma esquerda, uma direita. Só que são cadeias separadas por um cátion grande aqui, ó, tá? Que é a augita. Grupo dos anfibólios, cadeia dupla, né? A gente vai dar a horblenda, NaC2Mg FAL5 SiAl8 22. 2:11 OH. Os anfibólios e o principal anfibólio é a horblenda, tá? É um mineral muito comum, encontrado em rochas ígneas e metamórficas. Associa-se ao quartzo, feldspato, biotita, piroxênio, clorita, epídoto, calcita. E é o mineral mais comum dos grupos do anfibólio. Aqui, gente, a gente tem a fórmula geral dos anfibólios. X2, Y5, Si4,
S211 e OH2. X pode ser cátions grandes, Y, cátions médios. Os pequenos estão aqui, os agregados estão aqui. Então, ó, dá uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Nessa estrutura aqui, você tem que explorar. Tá vendo isso aqui? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui parece um ciclosilicato, mas é um inosilicato de cadeia dupla, porque ele vai se repetindo, tá vendo? Ó, um ligado no outro. Esse amarelo aqui é um cátion que ele não está ligando esses dois tetrados aqui, não. Ele é um cátion que faz parte da estrutura, mas olha, embaixo você tem os oxigênios aqui, tá vendo? Bem embaixinho aqui, ó, ligando o oxigênio, formando, né, ciclos, mas só que aqui ele vai se repetindo ad infinito, até o infinito. Qual a importância dos piroxênios e dos anfibólios? Por exemplo, para os solos. Os piroxênios e os anfibólios são minerais facilmente alteráveis, liberando nutrientes como cálcio, magnésio e ferro, ou elementos, ferro, alumínio, silício, magnésio, oxigênio, para a formação de novos minerais. Tá? Então, aqui os anfibólios, eles perfazem 5% dos minerais da crosta. Tectosilicatos. Os tectosilicatos, eles têm uma representação no plano, aqui é uma representação tridimensional no plano, né? Por isso que a gente está vendo essa maravilha. Mas uma coisa constante dos tectosilicatos é que eles se unem através do oxigênio. Então, cada oxigênio vai se unir a outro tetraedro, que vai se unir a outro tetraedro. Tudo através do oxigênio. O tectosilicato, eu diria mais importante, porque ele perfaz 51% da crosta, são os feldspatos. São os minerais mais abundantes na crosta terrestre. Importante constituinte das rochas ígneas. Tá? Eles são minerais primários. Eles formam as rochas ígneas, aquelas que vêm direto ou se formam abaixo, diretamente do mar. Apresentam clivagem forte, eles se quebram, né, em ângulos. Dureza 6, não risca o vidro. E são muito suscetíveis à alteração. Podem ser divididos entre feldspatos alcalinos, aqueles que têm potássio, e aqueles, o plagioclásio, que tem sódio e cálcio, as principais famílias. Os feldspatos são minerais importantes devido à facilidade de desagregação e decomposição, liberando nutrientes essenciais às plantas, como potássio, sódio, cálcio, alumínio, silício, oxigênio, para a formação de novos minerais, como por exemplo a caulinita, que é um mineral secundário, tá? É um argilo mineral. Exemplo, ortoclásio, que é o potássio, alumínio, S3O8. É um mineral muito comum. Ocorre em rochas ígneas ácidas e em rochas sedimentares, arenito. Associa-se ao quarto e à biotita, né? Feldspato, quartzo, biotita. É o triozinho que forma basicamente o granito. Bom, plagioclásio. São feldspatos de cálcio e sódio. Al, Si, Al2O6. Tá. São encontrados em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Os plagioclásios formam uma série contínua que vai da albita, NaAl, S3O8, até a anortita,
CaL2S2O8. A gente vê isso aqui quando estuda a série do Bowen, ou do Bowen. Aí a gente tem o grupo dos quartzos, que é o SO2. É muito abundante. É encontrado nas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Alta resistência ao intemperismo físico e químico. Assemelha-se ao vidro quebrado. Não contém nutrientes essenciais às plantas. Os tetraedros ligados entre si por oxigênios comuns. Eles não contêm nutrientes às plantas, mas eles fazem parte do que a gente chama esqueleto do solo, né? O esqueleto do solo é o que é? É tudo que não é mineral essencial, que não é óxido, enfim, que não é sulfeto, que não é o resto, né? Grande parte vai ser justamente o quartzo. É importante na formação do esqueleto do solo, sendo o principal componente da fração arenosa do solo. Quartzo, geralmente regular, formando cristais desenvolvidos quando ocorrem em cavidades ou fraturas. Geralmente incolor, leitoso ou outras, roxo, rosa, verde, amarelo, vermelho, azul, e o céu é o limite. Brilho vítreo, sem clivagem, fratura irregular, dureza 7, risca o vidro e não é riscado pelo aço. Altamente resistente ao intemperismo, só solubiliza em meio alcalina. Exemplo: ametista que é roxa, citrino que é amarelo, cristal de rocha que é alino transparente. E aqui a gente está vendo, né, o quartzo, a sua formação tridimensional. Quartzo alfa, tá? Bom, os quartzos, né, o grupo do quartzo, as principais variedades cristalinas. Hialino, que a gente viu na transparência, completamente transparente, que é o cristal de rocha. A ametista, que é o cristal roxo. O quartzo rosa, o citrino, o esfumaçado, o leitoso. As variedades criptocristalinas, como a calcedônia, essa daqui, ó. Muitas vezes com bandas, ágata e ônix. São grupos do quartzo. Quartzo, 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 quartzo leitoso. Esse aqui é o quartzo branco, esse é leitoso. Rosa, fumê, ou esfumaçado de cinza. Aqui a gente tem feldspato, né, que tem uma boa clivagem dupla. E aqui a gente tem o quartzo hialino. Enfim. Professora, você não falou dos filosilicatos. Que maravilha, você estava prestando atenção na aula. Os filosilicatos é uma família que a gente vai ver só eles, tá bom? Devido à sua importância para o solo.